e disseram: Senhor, disseram eles, não nos faças perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizeste como foi do vosso agrado. Pegando em Jonas, lançaram-nos as ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento e temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. Glória a Deus. Só até aqui, meus amados. Só onde você está, curve sua cabeça, estaremos orando por alguns segundos. Nosso amado Deus, Senhor Deus da glória, Criador dos céus e da terra, governa sobre tudo, Deus, sobre as ondas do mar, sobre os ventos, Pai. Os peixes do mar te obedecem, Senhor. Todas as naturezas, Senhor, está submissa à tua ordem. E nessa noite, Pai, nós queremos, meu Pai, nos colocar diante de Ti, Senhor, como estas ondas do mar que ouviram a Tua voz e te obedeceram. Eu quero nessa noite, Pai, pedir a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos compreender, Deus, a Tua vontade, o Teu querer, aonde quer que formos, ó Deus, que a Tua misericórdia se estenda sobre as nossas vidas, Pai. Nos trata, meu Deus, nessa noite, meu Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, meu Pai amado. E que o Teu Espírito possa nessa noite invadir os nossos corações de uma forma gloriosa, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor, o Teu ídolo, o Teu mandado, o Teu chamado, como quer que entendamos. Que nós possamos ser obedientes à Tua voz, Deus, segundo a Tua palavra. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu acho que todos que estão aqui conhecem a história de Jonas, né? Só quem não conhece a história de Jonas, levante a mão para me ficar sabendo. Quem não conhece, só a minha irmã lá atrás, ela não conhece. Eu vou fazer um breve relato de quem é Jonas, ou melhor dizendo, da história de Jonas, aí você vai ficar sabendo a partir de hoje. Jonas, ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, que recebeu uma ordem de Deus de pregar para uma nação desobediente à vontade de Deus. Essa nação era o povo de uma cidade chamada Nínive. Então Jonas, ao ouvir a voz de Deus, Jonas não obedece à voz de Deus e foge para um outro lugar chamado Tarsis. No decorrer dessa viagem na embarcação, no caminho, o mar furioso, porque Jonas estava contra a vontade de Deus, começa a sacudir aquele barco. Isso foi a leitura que eu fiz. De sorte que todo o mal que sobreveio sobre aquela embarcação era por causa da presença de Jonas, o fugitivo da presença de Deus, ou o fujão, né? Torna-se que para que o mar se acalme é necessário que Jonas seja lançado às águas. E se assim acontece, Jonas é lançado às águas, um grande peixe engole Jonas, e Jonas passa 3 dias no ventre desse peixe. Depois o peixe solta Jonas e Deus dá uma nova ordem a Jonas para ir pregar na cidade de Nínive. E Jonas vai pregar para aquela cidade. Jonas percorre aquela cidade, se não me foge de memória, durante 3 dias. E as pessoas daquela cidade, ao ouvirem o decreto de Deus, que era se eles não se arrependessem, Deus destruiria a cidade. E eles se arrependeram e Deus poupou aquelas pessoas, de aproximadamente 120 mil pessoas. Jonas, que anunciou o evangelho naquela cidade, fica indignado contra Deus, porque Deus não destruiu o povo. E daí para frente segue-se um processo que Deus vai questionar com Jonas. E se eu for contar a história toda, vai longe ainda. Mas só que acho que dá para você compreender. Então Jonas é um profeta que ele está fugindo da presença de Deus. Amém. Todas as vezes que nós ouvimos falar de que Deus fez um chamado específico a uma pessoa, nós podemos logo observar nessa questão de mandado do ID da missão, nós entendemos assim:
Deus está preparando essa pessoa para ir anunciar o evangelho para outra nação. Um exemplo aqui, um exemplo nosso, para as pessoas da Bolívia, por exemplo, próximo aqui do Brasil. E nós entendemos que essa pessoa vai de bom grado, porque é Deus que está dando as ordens. Não é o caso que está acontecendo com esse homem de Deus chamado Jonas. Eu queria que você entendesse aqui que Jonas, ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. Jonas não é ignorante sobre Deus. Jonas sabe quem é Deus. Quando ele ouve o chamado de Deus, o profeta, no versículo 3, quem é que está com o microfone aí para ler para todo mundo ficar ouvindo aí? Pega outro microfone aqui, ô Francisco. O Vitor Souza não veio? Veja como a leitura é interessante, irmão. No versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos, que eu estou com a Bíblia católica, a leitura é um pouco diferente. E o versículo 2 diz assim: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus decretos, oráculos, porque a sua iniquidade chegou até a minha presença. Versículo 3, só até onde tem uma vírgulazinha. Quem lê? Jonas se dispõe, mas fala de fugir. Jonas pôs-se a caminho, ou Jonas se dispôs, né? Aí a sequência é: mas se dispôs para fugir. Jonas não se dispôs para ir fazer a vontade de Deus. Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. No versículo 4, o versículo diz: o Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou do mar uma grande tempestade. Irmão, esse livro de Jonas, ele é rico em mostrar quem de fato é Deus. Veja aqui uma coisa: Deus dá uma ordem ao homem para ir anunciar a sua palavra a outras pessoas. Na desobediência do homem, Deus ordena ao vento que se revolte, ou seja, que sopre as águas do mar, para que as águas fiquem, digamos assim, agitadas. Em momento algum você vai perceber que, você vai ver na leitura que o vento disse: eu não vou. Ele diz e o vento obedece e vai. Quando o profeta Jonas reconhece que está em direção oposta à vontade de Deus, que aqueles marinheiros começam a clamar cada um pelo seu Deus, eu fico impressionado é que até nos erros do ser humano Deus tem seus propósitos. A Bíblia diz que cada um clamava ao seu Deus em particular. E quando Jonas se manifesta, ele diz: qual é a tua profissão? De onde é a nação que tu pertences? Quem é o teu Deus? Ele diz: eu sou adorador do Deus Criador dos céus e da terra. E a Bíblia prossegue a leitura dizendo que todos eles adoram ao Deus de Jonas, porque eles acreditam que esse aí é realmente o Deus verdadeiro, que está movendo as águas por causa da desobediência de um homem. Então eles compreendem: esse é um Deus poderoso. E a palavra de Deus diz, irmão, que quanto mais eles procuravam remar, mais Deus agitava as águas. Até o ponto de que Jonas reconhece que não tem como escapar da presença de Deus e pede para ser lançado ao mar. Olha aqui outra coisa interessante: Deus ordena um peixe que pegue Jonas, e o peixe vai e pega Jonas e engole. O peixe não tritura Jonas, o peixe não mastiga Jonas, o peixe engole Jonas, a pedido, a mando, a mandado, a pedido de Deus. Passados-se os dias, 3 dias, a Bíblia diz que o peixe devolve Jonas na praia, e nós vamos ver isso no versículo 3. A palavra do Senhor, capítulo 3,
A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nesses termos: vai a Nínive, a grande cidade, e faz lá conhecer a mensagem que te ordenei. Ao versículo 3, como o versículo 3 do capítulo 1 diz assim: Jonas pôs-se a caminhar, e dessa vez ele foi. A palavra de Deus diz que ele foi à grande cidade de Nínive. Se eu só deixar bem claro aqui um pouco para vocês quem são os ninivitas. Eles são pessoas, irmãos, que eles têm prazer nas guerras, e as pessoas que eles ferem nas guerras, ou que eles capturam nas guerras, eles costumam matar essas pessoas e pendurar, ou como você quer entender, de pendurar por fora do muro da cidade, para que todos que passem ali saibam quem são os ninivitas, saibam quem são eles. Eles têm prazer em fazer esse tipo de coisa, de sorte que Deus disse que está aborrecido com as atitudes dessas pessoas e que vai matá-los, que vai destruí-los. Mas Deus vai levar uma chance para que as pessoas se convertam, e envia o profeta Jonas para dizer que Deus vai destruir aquela cidade, e se eles não se arrependerem. Só, irmãos, que para a tristeza de Jonas, quando ele anuncia essas palavras, as pessoas se arrependem. O rei daquela cidade convoca todos os habitantes para que façam um jejum. As pessoas, homens, mulheres e crianças, e os animais não comam durante o dia, para ver se Deus tem misericórdia e volta atrás e não destrói aquelas pessoas. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, o termo usado na Bíblia é que Deus se arrependeu e não destruiu as pessoas daquela cidade. Só que o anunciante do Evangelho, Jonas, quando ele anunciou o decreto de Deus em sua cidade, a Bíblia diz que Jonas se afasta e fica aguardando só Deus destruir a cidade. Só que Deus não destrói, e Jonas fica indignado, irmão, com Deus. Jonas fica revoltado com Deus, porque Deus tinha dito que ia destruir a cidade e não destruiu a cidade. E Jonas questiona com Deus no capítulo 4. No capítulo 4, Jonas ficou profundamente indignado com isso e muito irritado. Dirigiu ao Senhor esta prece e diz: Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me ou escapar da tua presença, fugindo para Tarso, porque eu sabia que sois um Deus clemente, misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Olha, o Jonas tinha sido alcançado, irmão, pela mesma graça, pela mesma misericórdia de Deus. Só que o Jonas, ele não quer que os seus irmãos, ou as pessoas de Nínive, recebam de Deus o mesmo favor imerecido que ele recebeu. Ele disse: eu estou indignado contigo, Senhor. E era por isso que eu não queria vir quando tu me ordenou a primeira vez. Porque eu sabia que tu é misericordioso e tu voltaria atrás quando eu lhe anunciasse o Evangelho. Eu queria que os irmãos compreendessem uma coisa: que na nossa vida, em muitos momentos, nós somos igualmente a Jonas. Jonas, ele, após ser tragado pelo peixe e vomitado na praia, Jonas obedece à voz de Deus. Mas por qual motivo Jonas obedeceu à voz de Deus? O Jonas realmente estava disposto a obedecer a voz de Deus? Ele não estava disposto a obedecer a voz de Deus. Ele obedeceu a voz de Deus porque ele sabia que Deus poderia fazer a mesma coisa que fez a primeira vez com ele.
Então Jonas vai, anuncia o evangelho, mas indignado. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que ninguém escapa, ninguém foge da presença de Deus. Glória a Deus. Embora Jonas pensasse que se fosse para Tarsis, Deus mandaria outro ou ignoraria a sua ida, não. Deus estava olhando, contemplando os passos de Jonas, aonde ele ia, aonde ele estava, Deus estava observando. Porque Deus, segundo a palavra de Deus, Ele contempla todas as coisas, os bons e os maus, ao mesmo instante. Vê uma leitura para mim em Provérbios 15, versículo 6. Cadê os homens do microfone? 15, versículo 3. Falei 6. 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Viu? Então não tinha como Jonas escapar da presença de Deus. Embora que ele fosse para o fundo lá do porão do navio, Deus estava vendo o Jonas. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 6. Procurar a referência aqui. Jó 34, versículo 21. Jó 34, versículo 21. Porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Viu? Então não há a menor possibilidade, meus amados, de uma pessoa se ocultar da presença de Deus. O que havia em Jonas, na realidade, era um patriotismo, onde Jonas não aceitava dividir, digamos assim, a salvação com outras pessoas. O que havia em Jonas era um egoísmo tal, onde ele não compreendia que ele era um miserável, foi alcançado pela misericórdia de Deus, e que outras pessoas poderiam também ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Uma das coisas que nós cristãos temos que ter quando aceitamos a Jesus como Salvador, e eu vou crer que todos passaram pelo novo nascimento, é o desejo, é a alegria de compartilhar o Evangelho com outra pessoa, seja ele de outro país, seja ele pobre, rico, negro ou branco. É a alegria que tem que haver no coração de quem foi alcançado pela graça, de compartilhar o Evangelho. Eu lembrei de uma história que diz que dois homens estavam pescando em uma canoa, em determinado momento a canoa emborcou, virou. E uma pessoa viu a canoa virada e foi lá e mergulhou e socorreu um dos homens. As primeiras palavras que ele disse foi essa: tem outro. A alegria de ter sido alcançado, de ter sido salvo, né? A primeira coisa que ele disse para o homem que socorreu ele: tem outro. Que é o correto. Que é o correto. Então, a minha vida em Cristo Jesus, ela tem que ser motivada por isso. Pela alegria de ter sido alcançado, pela graça de Cristo. Aleluia. Pela alegria de eu não merecer e ter recebido de Deus aquilo que nós chamamos de favor imerecido. E agora eu posso viver para o reino de Deus. A minha alegria tem que estar em dizer para você que Jesus te ama e que vai mudar também a sua vida. Veja um texto comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Já adiantando o próximo aí, pega Tiago capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Era exatamente o João estava no oposto. O João estava tentando manter a sua vida salvo e quem quiser que se vire. O João parecia não ter compreendido. O João
com certeza ele não tinha compreendido a graça de Deus na vida dele. Porque Jonas imaginou o seguinte: nós, os hebreus, israelitas, salvos, Nínive que se perdam. Eles não merecem salvação porque eles são ruins, eles são pessoas más. Quando na verdade, todos nós estamos diante de Deus na mesma condição. Eu até dei um exemplo na casa do irmão Pedro, na segunda-feira. Irmãos, para quem matou 10 ou 1000, e para quem nunca matou ninguém e só fez o que era bom, diante de Deus os dois estão na mesma condição, até que tenha sido alcançado pela graça. Se aquele que matou 100 pessoas for alcançado pela graça, aquele que nunca fez nada, que era o bonzinho, se perde. Porque Deus, ele não olha para os nossos atos que nós não merecemos. Não há nada no ser humano que ele faça para que Deus diga: isso aqui merece ser salvo e aquele não. Somente quando nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da graça salvadora de Deus. No livro de, eu falei, Tiago 3,16. Mas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. O pobre do coração de Jonas era isso aqui, irmãos. Um coração egoísta, que só pensava em si próprio. Eu creio que todos nós que estamos aqui, isso não está acontecendo com nenhum de nós. Eu creio que todos nós que estamos aqui passamos pela a regeneração. Eu creio que todos nós que estamos aqui compreendemos o chamado de Deus em nossas vidas. Eu creio que todos nós que estamos aqui têm a alegria de compartilhar do Evangelho com outras pessoas. Você sabia que não compartilhar o Evangelho com outra pessoa é pecado? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E às vezes, nós imaginamos que nós fomos alcançados, digamos assim, pela misericórdia de Deus, pela graça, e nós achamos que todas as pessoas têm que fazer o mesmo que você fez. Talvez você veio um culto e naquele dia o Espírito Santo lhe convenceu que você tinha que aceitar Jesus como Salvador, e você ergueu a sua mão e veio. Você talvez imaginar: quem quer ser salvo faz que nem eu fiz. Não é. Eu passei 15 anos, irmãos, ou mais, ouvindo o Evangelho. E eu não conto as vezes que na Praça de Alencar eu ouvia, ali tinha culto todos os dias. Eu não conto as vezes que eu descia aqueles degraus para ir aceitar Jesus, e enquanto eu descia eu ia imaginando: jogo de futebol domingo, a Praia Mauro Francisco, é o irmão dela aqui, aquela cerveja que nós marcamos de tomar, eu imaginando: não, só essa vez, eu só vou essa vez, aí na outra vez eu aceito Jesus. Sabe que nas outras vezes era o mesmo pensamento: a cerveja, o joguinho de sinuca, e aí um monte de coisa. Enquanto eu descia, eu ia calculando aqui qual era o melhor. E eu imaginava: não, vou fazer só essa vez, e na outra vez agora eu aceito mesmo. Só que chegou um momento que não dá mais. Se numa dessas vezes Deus pede a minha vida, tinha tido a oportunidade, estava escancarada a porta diante de mim e eu não entrei. Isso, quando acontece na vida de uma pessoa, hoje, o que eu aconselho: vai em nome de Jesus, erga a sua mão, diga que quer aceitar Jesus. Aí você vai dizer: irmão, eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado mesmo para aceitar Jesus. É um toque de Deus que é irresistível. Irresistível no sentido que eu não estou falando da graça irresistível. Eu estou falando assim: dentro de você, você sente que é aquela vez que você tem que ir mesmo. Até mesmo que eu não sou adepto da graça irresistível. Então eu creio
que quando Deus tocar no seu coração, não faça que nem eu fiz. Não vá fazer cálculo em que você está perdendo e deixar para outra vez, não. Vá, em nome de Jesus. Porque é a grande chance que Deus está lhe concedendo para que você mude de vida, para que você tenha uma nova vida. Glória a Deus. Caça para mim aí, Francisco, Salmo 86, versículo 15. Salmos 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Era isso aqui que Jonas compreendia de Deus. Jonas só conseguia ver que Deus era assim, mas ele não compreendia porque que Deus estava poupando a vida daquelas pessoas. Porque Jonas diz, eu não fui porque eu sabia que tu é misericordioso e se compadece das pessoas que se arrependem. Foi por isso que eu não fui, não obedeci a teu chamado. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17, vou aguardar os irmãos lerem, para você lá no fundo aí entender. E este mundo está perecendo, e essas coisas más proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá eternamente. A igreja, quando eu falo aí, a igreja de Cristo, eu não falo essa estrutura aqui, esse prédio. Tem a igreja que nós conhecemos, que é quando eu olho para você, digo que você é cristão, glória a Deus. E eu creio que você faz parte também da igreja de Cristo. Porque tem como um cristão saber se ele está no projeto de Deus ou não. Tem como um cristão saber se ele é uma pessoa salva ou não. Primeiramente eu quero que vocês entendam, assim como a santificação, eu entendo que a salvação também é um processo, certo? Eu não sou adepto do calvinismo, onde diz que salva uma vez, salva para sempre. Eu acredito que você vai vivendo, é tanto que a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Há uma, digamos assim, uma carreira a ser vivida, e você não pode retroceder, baixar a guarda e dizer, um dia que eu aceitei Jesus, eu fui salvo, pronto, agora eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Tem uma igreja vizinha aqui nossa que entende assim, que se hoje você aceitou a Jesus Salvador, você pode virar a lata, mas você é salvo. Não. A salvação inteira é um processo. Você vai vivendo em santificação, constantemente, até o fim. E será salvo. Todos nós que recebemos um chamado de Deus foi para viver assim, irmãos. Foi para viver em santidade, foi em santificação, foi para viver convicto da sua salvação. Convicto que é para você ter certeza da sua salvação. E um detalhe também que eu queria acrescentar nessa noite é que a salvação ninguém brinca com ela. Ninguém diz, eu estou salvo, dá só umas caminhadas aqui fora e depois eu volto para o barco de novo. Não faça isso. Você está num processo e você pode perecer e perder aquilo que Deus te deu de graça, a salvação. Todos nós que recebemos a salvação de Cristo, que estamos aqui e temos certeza da salvação, nós temos que se preocupar com outra coisa: ser galardoado, receber recompensa. Eu já vi essa expressão aqui, misericórdia. Eu quero ir no céu, embora que eu fique no pezinho da porta, ficando lá de dentro. Não, irmão, pelo amor de Deus, que salvação mesquinha é essa? Você tem que desenvolver, trabalhar para receber de Deus galardão.
Você será recompensado pelo seu trabalho, pelo galardão. Deus lhe recompensará com galardão pelo seu trabalho. O seu trabalho não faz você obter a salvação. Você é salvo e trabalha para receber recompensa de Deus. Todo ser humano é chamado para isso. Às vezes a pessoa se arrasta e ainda diz isso que eu falei: se eu ficar bem no pezinho da porta, tá bom demais. É a mesma coisa aí com a festa de casamento e não participar das coisas lá que tem boa comida e etc, etc. Não, de ir lá na festa sentado, bem no cantinho lá. Não, você foi chamado para ser salvo em Cristo Jesus e viver para a glória de Deus, desfrutar daquilo que Deus tem para lhe oferecer, irmãos. Todo ser humano que foi chamado por Deus tem essa grande, digamos assim, oportunidade de viver isso que eu estou dizendo. No grande dia, no dia em que nós compareceremos na presença de Deus, a Bíblia diz que nós compareceremos na presença de Deus, não é para ser julgado como o mundo. A Bíblia diz que nós cristãos não passaremos por esse julgamento de ser condenado ou não condenado. O escritor aos Romanos diz assim no capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então nós compareceremos na presença de Deus para ser recompensados por aquilo que nós fizemos. E é por isso que eu convoco nessa noite os exemplos que eu tive da leitura que foi feita de Jonas. Não tenha a mesma visão que teve o profeta Jonas em conhecer Deus, mas tentar tirar proveito do conhecimento. Não tenha a mesma visão que teve Jonas de tentar fugir da presença de Deus, que você não vai conseguir. Não tenha o mesmo pensamento que teve Jonas, que ele é misericordioso e por isso eu não vou falar de Jesus para o meu inimigo. Não tenha essa visão, porque diante de Deus, volto a repetir, você e a pessoa que você diz ser seu inimigo, para Deus são iguais. Nenhum merece ser favorecido com a salvação. Só aquele que reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados e vem viver uma vida diferente do mundo para a glória de Deus. É isso que faz o evangelho na vida de uma pessoa, mudar a trajetória de uma pessoa. Lê para mim em nome de Jesus aí, Francisco, para nós finalizar. Hebreus 3,14, é bem conhecido de todos. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivemos firme até o fim, confiança que nele depositamos no início. Viu? Se de fato permanecermos firmes até o fim, irmãos. Vê aí 10:35, você tem rapidinho de Hebreus. Portanto, não abra a mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Prossegue. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de ter feito a vontade de Deus, receba tudo o que Ele lhe prometeu. 39. Mas não somos como aquele que se afasta para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Glória a Deus. Então há um convite de Deus, melhor dizendo, uma ordem de Deus de perseverança até o fim. Não é essa vida que um dia eu conversando com a Laís e ela dizendo: Edivaldo, eu não sei porque no começo da nossa fé a gente é isso, tipo assim, é um gás medonho. Eu disse: Laís, eu discordo. Eu acho que no começo da minha fé eu tinha muita vontade sem entendimento. Hoje, quanto mais os dias se passam, mais você aprende de Deus, mais desejo você tem. A não ser que seja o contrário com algumas pessoas. Mas o correto é isso. Quanto mais
anos você tem de crente na presença de Deus, mais prazer é para você ter. E mais desejo de fazer a vontade de Deus. Porque senão nós corremos o risco de não sermos perseverantes até o fim e fazer uma caminhada, digamos assim, em vão. E no final ter, digamos assim, passado o tempo perdido, digamos que nem as pessoas usam. Eu lembro que uma vez nós pegamos uma Topic para ir para o Horizonte e o motorista da Topic era uma fachada do Evangelho. Nós falando de Jesus para ele, ele disse: irmão, vou ser sincero, o meu medo é de viver uma vida toda e no final não ser salvo. E eu perdi o mundo e perdi a vida eterna. Por isso eu vou viver o mundo. Misericórdia. Por isso que eu falei que você tem que ter certeza da sua salvação. Senão você vai viver assim com essa pessoa. Pô, será que eu tô... Será que no final eu não vou perder a salvação também? Não. Você tem que ter plena convicção de que Jesus lhe deu a salvação. E que você, ao reconhecer, você foi salvo. Agora você vive o processo de salvação até o fim. Para herdar de Deus as suas bênçãos, recompensas. Glória a Deus. Eu vou finalizar, irmão, lendo só um versículo em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Checa o microfone aí, já pode ler. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Outra versão aí, para citar o microfone para outra pessoa com outra versão. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então somos herdeiros da promessa de Deus. Porque esse processo da salvação, não se for desmiuçar, digamos assim, passo a passo, é coisa de você passar uma noite. Porque você vai, a Bíblia vai deixar claro que nós não merecemos ser salvos e que um dia Jesus, por sua infinita misericórdia, nos deu a salvação. Fez uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que nós chamamos de imputação. É quando Ele, o justo, pegou os nossos pecados, levou sobre Ele, justo, e pegou a justiça dele, deu para o injusto. Está entendendo? Você injusto, Jesus pegou a sua injustiça e levou sobre Ele, e pegou a justiça que estava sobre Ele e deu a você. Então, todo ser humano que aceitou Jesus como Salvador pode e deve viver uma vida irrepreensível na presença de Deus, porque você já recebeu de Deus todas as ferramentas para viver essa vida. O que não pode é viver Cristo e o mundo. O que não pode é viver iludido com o mundo e achando que está servindo a Deus. Isso não pode. Você precisa ter convicção da sua salvação. Amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu estaria orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado, eu peço nessa noite, Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, viver esse projeto lindo, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai, de vivermos para a tua glória, de vivermos para o teu reino, de vivermos, Senhor, trabalhando, envolvido nos teus planos, ó Senhor, com uma certeza, Pai, da salvação, e que tudo que planejar, tudo que plantarmos aqui, meu Deus, no teu reino, frutificará sem nenhuma dúvida no reino dos céus, porque a tua palavra, Deus, ela, ao ser transmitida, Pai, ela surge efeito na vida daquele que ouve, porque a tua mensagem, meu Deus, diz que nós só podemos crer se ouvir a tua palavra. Então nós somos, digamos assim, impulsionados a anunciar a tua palavra misericordiosa sobre a vida de todos aqueles que ouçam, que venham ouvir, meu Pai. E ao ouvirem a tua palavra, venham se arrepender de seus pecados
e receber de Ti a vida eterna que há em Cristo Jesus. Nesta noite, meu Pai, eu Te louvo, Te agradeço por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Esta é a palavra do Senhor Jesus. O presbítero falando sobre salvação e pessoas que são temerosas, irmãos. Eu lembrei-me alguns anos atrás, eu estava numa oração. Não é que me contaram, eu estava lá e eu ouvi aquela oração. Eu estava presente. Eu estava numa igreja e era uma tarde, umas 3 horas da tarde, nós estávamos em oração e uma das irmãs que estava nessa oração, ela tinha um cabelo muito grande, assim, muito grande mesmo. E a oração dela foi assim: Senhor, não deixa eu perder a minha salvação. Me leva nem que seja amarrado pelos cabelos. E ela fez um gesto, ela pegou o cabelo dela e enrolou assim no cabelo, na mão e puxou para cima, como se fosse Jesus puxando, né? Hoje ela está guardada, ela já partiu para o Senhor, está na glória. Mas a salvação, amados, é uma das características dela peculiar. Ela é individual. Ela é intransferível. Nós temos que batalhar todos os dias e perseverar. Eu não sei se você é calvinista, se você é arminiano, né? Mas eu tenho certeza que aqui na igreja, quer dizer, eu acredito que não tenha calvinismo aqui, né? Uma vez salvo, salvo para todo sempre. Mas eu acredito que temos que confiar, lutar todos os dias para entrar pela porta estreita, perseverar e estar em comunhão, perseverar e estar se despojando do velho homem todos os dias, amados, para que ele não venha nos tragar e tirar a nossa comunhão com Cristo. Eu não sei como está o seu coração, mas eu acredito, amados, que quando o Espírito Santo traz uma palavra, ele traz uma palavra pertinente à igreja, aquilo que a igreja está precisando ouvir. E se você tem dúvida da salvação, às vezes, irmãos, eu me deparo com alguns irmãos, por favor, não levante a mão. Às vezes a gente se depara com irmãos que sonha com o arrebatamento da igreja. E ele procura a gente empolgado, como se quiser dizer que foi uma coisa boa. Não é. Sonhar com arrebatamento, irmãos, é um despertamento para aquela pessoa. Ele está fora do contexto. A pessoa que sonha com a salvação é um despertamento para a vida dele. É o Senhor alertando ele que ele pode ficar. Não é que a pessoa está no ápice da santidade e Deus está revelando para ele o arrebatamento. Deus está dando um despertamento para ele. Na maioria dos casos, sempre é assim, irmãos. Quando a pessoa está cambaleando na fé, está ali. Eu já tive várias pessoas, eu me deparei com vários irmãos que me procuram. Pastor, eu sonhei com o arrebatamento da igreja. E eu vi um claro, e o céu se abriu. Eu disse, irmão, que maravilha. E aí? Não, e todo mundo subiu e eu fiquei. Justamente isso foi acontecer. Sim, o que é que tem de mais? O que é que tem de glorioso nisso? Sonhar com o arrebatamento e ficar. Eu não sei se você vai querer participar da grande tribulação. Se você quiser ficar para participar da grande tribulação, fique à vontade, meu amado. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que nós iremos partir antes dessa grande tribulação. Amados, essa palavra grande tribulação é triturar a alma. Não existe dor com a grande tribulação. E que possamos todos os dias, amados, andar em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. Andar em novidade de vida, vigiando, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele brama como um falso leão, procurando quem possa tragar. Nós temos que estar em vigilância todos os dias.
Porque todos os dias o adversário ele prepara uma emboscada contra nossas vidas. Todos os dias ele prepara uma arma contra nossas vidas. E o que mais tem esfriado os crentes, irmãos, até a comprometer a salvação. Paz, irmãos, isso não é eu que estou dizendo, são as redes sociais que têm esfriado muitos evangélicos, que têm esquecido da vida espiritual, esquecido da morte de Jesus na cruz do Calvário, para que ele tivesse a salvação. E ele vai esfriando cada dia mais. Que possamos cada dia, irmãos, lembrar da cruz, olhar para Jesus, como disse o autor de Hebreus, ele é o único que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Micael, só olhar. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. O presbítero Edivaldo trouxe a palavra, não precisa que você, Jonas, depois que